Olá, meus amigos, tudo bem com você? Um prazer enorme estar aqui hoje com você nesse dia para estudarmos a lição de número 3 sobre o nosso estudo sobre a carta aos Hebreus. Hoje estou gravando um vídeo diferente aqui, estou no meio das minhas férias e estou gravando esse vídeo porque eu tenho certeza que nós não podemos deixar nunca de estudar a palavra de Deus. Então, nessas próximas semanas, os nossos vídeos vão ser um pouquinho diferentes, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir estudar sim a palavra do Senhor e nós vamos conseguir tirar pelo menos uma coisa ou duas aqui desse estudo para que possa fazer a diferença nas nossas vidas. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Então, continuando o nosso estudo sobre a carta aos Hebreus, hoje nós estamos na lição de número 3, que tem como título A Humanidade de Cristo. O nosso versículo do dia, ele está em Hebreus capítulo 2, no versículo 17, que diz assim: Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Esse capítulo 2 ele é muito importante porque ele vai amarrar todo o conceito que nós vimos na primeira e na segunda aula. Ele começa lá no capítulo 2, dizendo no primeiro versículo: Por isso é preciso prestar mais atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Então, quando ele começa nesse primeiro versículo dizendo que é por isso que nós precisamos prestar mais atenção, ele está se referindo a tudo aquilo lá que nós já estudamos na aula 1 e na aula 2. Então, é uma sequência de pensamento que ele está trazendo desde o capítulo 1 e encerra aqui no primeiro versículo do capítulo 2, e então ele começa a falar sobre Jesus, sobre a humanidade de Jesus e sobre o sacrifício que Jesus fez. Então aqui começa a nossa lição de número 3. A verdade aplicada de hoje diz: Jesus participou da condição humana em sua carne, tais como fragilidade e limitações, bem como passar por tentações, contudo, nunca pecou. O primeiro tópico dessa lição traz como título Jesus, plenamente humano. E aqui a gente precisa entender que Jesus, ao vir à Terra, ele adotou completamente uma natureza humana. E esse conceito ele vai ser enfatizado aqui nesse capítulo 2 da Carta aos Hebreus. E essa humanidade de Jesus, embora muitas pessoas pensem que foi apenas um efeito visual, de Deus se transformando em homem, ela não foi uma ilusão. Jesus ele se fez humano realmente, ele nasceu de uma mulher, ele viveu em uma família simples, ele teve todo o experimento da dimensão da vida humana. A única coisa que Jesus não experimentou foi o pecado. Nós podemos ver através dos textos bíblicos que Jesus ele chorou, que Jesus sentiu alegria, ele riu, ele sentiu dor, Jesus trabalhou e acima de tudo, Jesus ele amou os seus amigos. E através da experiência humana, Jesus ele não apenas compartilhou a nossa natureza, a natureza que eu e você temos, mas ele também sacrificou a sua existência humana, mostrando que essa vida que nós vivemos, ela vai muito além de nós mesmos. Jesus ele não foi um espectador da vida, ele foi um participante ativo na luta humana. Ele como homem, ele acaba enfrentando uma das mortes mais terríveis. E em Hebreus ele descreve justamente essa maneira como Jesus ele abraçou a morte na cruz. E esse foi um ato de Jesus que mostrou ali o seu amor extremo e uma auto-entrega para que eu e você pudéssemos ser redimidos pelo seu sangue. Então a cruz ela não é apenas um símbolo de um sacrifício, mas ela também é uma afirmação completa da humanidade de Cristo. Afinal, a gente só consegue matar, só consegue morrer aquilo que está vivo. No caso, Jesus em sua forma humana. Então ele sofreu uma morte de uma forma real e não apenas real, mas também terrível. Ele suportou não apenas essa dor física da crucificação, mas ele também passou pela angústia psicológica e espiritual, pelo abandono que ele sofreu. Abandono de quem, Renato? Abandono dos seus amigos, como Pedro, que o negou, abandono do seu amigo Judas, que o traiu, abandono do seu próprio pai. Quando ele está ali na cruz, ele diz: Pai, meu pai, por que tu me desamparastes? Por que tu me deixaste? Então, Jesus ele passou por todos esses estágios que eu e você passamos na nossa vida. O abandono, o desprezo, a angústia, o sofrimento, a dor. Só que a morte de Jesus, ela não foi um fim, mas foi o meio que Deus usou para revelar a profundidade do seu amor e da sua compaixão pela humanidade. Então, ao morrer, Jesus ele não apenas enfrentou as sombras mais profundas da experiência humana, mas ele também as transformou. Ele oferece para mim e para você hoje, no dia de hoje, esperança e redenção. Então a ressurreição de Jesus, ela assegura que embora ele tenha vivido completamente como humano, inclusive sofrendo a morte que ele sofreu, ele venceu as limitações da carne para abrir um caminho
para que nós pudéssemos chegar à salvação através dele. Então, nesse âmbito, a humanidade de Jesus, ela é essencial para que eu e você nós possamos entender não apenas quem ele era, mas também o que ele fez por mim e por você. Porque ao se fazer totalmente humano e sofrer a morte na cruz, Jesus ele demonstrou que a divindade ela não está distante do sofrimento, das aflições humanas, mas ela está aqui inserida no nosso meio, porque ele sofreu, porque ele passou por tudo aquilo que ele passou. Ele pode oferecer descanso para mim e para você, ele pode oferecer redenção para todos nós. E esse, para mim, na minha opinião, é um dos aspectos mais poderosos e consoladores do Evangelho, porque através dele, através de Jesus, nós temos uma relação íntima e empática com Deus, o Criador do Universo. O Scott Wilson, ele diz uma coisa muito interessante que eu vou ler aqui para você agora. Ele diz assim: ele, Jesus, tomou o nosso lugar, entrou no nosso sofrimento, morreu nossa morte por nós, ressuscitou da morte, deu-nos a sua vida e nos formou como uma comunidade por meio do Espírito, realizando assim algo tão decisivo que toda a vida é transformada por ele. Então, essa é a intenção. Isso foi o porquê Jesus veio ao mundo, se transformou em homem e morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter essa experiência. Experiência do quê? Dessa comunidade cristã, guiada pelo Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, um acesso direto a Deus, onde nós não precisamos de mediadores para nos relacionar com Ele. Então, o ponto central nisso tudo é entender que por Ele ter se feito homem a si mesmo, Jesus ele pode nos socorrer e nos salvar, porque Ele entende, Ele conhece e Ele experimentou essa vida que nós estamos vivendo hoje. E assim nós vamos ao nosso segundo tópico de hoje, que traz como título Autor da Salvação. Então, o conceito do sacrifício vicário de Jesus, ele refere-se à substituição. Que substituição? Substituição onde Jesus se ofereceu em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. E ele acabou suportando o castigo que seria devido pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E esse não foi apenas um exemplo supremo do amor e da misericórdia de Deus, mas também foi uma transformação completa do entendimento do sacrifício que era vigente até aquele momento onde o livro, essa carta de Hebreus é escrita. Porque antes de Cristo, todos os sacrifícios, eles eram repetidos, todas as cerimônias eram repetidas, porque eles nunca eram suficientes para remover completamente o pecado daquela comunidade, daquele povo. Só que com a vinda de Cristo, esse paradigma, ele acaba mudando completamente, porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele é único. E ele é suficiente. Jesus não precisa morrer na cruz todos os dias. Ele cumpriu de uma vez por todas as exigências que existiam ali na lei mosaica. E ele acaba trazendo uma nova forma de acesso a Deus. Nós não precisamos fazer mais rituais repetitivos. Agora nós podemos ter uma relação pessoal e direta com Deus. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso mediante a fé. Aí você pode me perguntar, mas por que Jesus, na sua humanidade, ele precisou morrer? E aí a minha resposta seria: porque Deus é justo e diante da perfeição de Deus, todos nós merecemos uma punição por causa dos nossos pecados, porque os nossos pecados, eles são uma afronta à santidade de Deus. E a própria palavra de Deus, ela declara, está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, diante dessa realidade, nenhum de nós não somos capazes de atender o padrão divino de justiça. E na sua infinita sabedoria, Deus então ele formulou esse plano redentor. Ele sabia que nenhum ser humano poderia satisfazer a sua ira e pagar o preço pelo pecado da humanidade. E é por isso que ele mesmo, sendo perfeito, sendo justo, sendo santo, sendo bom, ele decidiu enviar o seu filho à terra. Deus veio então ao mundo, ele assumiu uma forma humana, ele nasceu do ventre de Maria, ele compartilhou da nossa humanidade. Para quê? Para se oferecer como um sacrifício perfeito e eficaz na cruz do Calvário. Então, através do sofrimento e da morte de Jesus, isso propiciou a salvação para todos aqueles que acreditam no seu nome e acreditam na obra consumada. E isso não é um mérito próprio meu ou seu, mas é apenas pela fé. E essa é justamente a essência do Evangelho, o justo morrendo pelo injusto para que nós pudéssemos ser reconectados com Deus. E é isso que o autor aqui da carta aos Hebreus ele vai reforçar. Ele explica que pelo sacrifício de Jesus nós somos redimidos dos nossos pecados e que é apenas através desse sacrifício de Jesus que nós somos capazes de alcançar a salvação, de alcançar o céu após a nossa morte. Se nós olharmos aqui no versículo 11, no capítulo 2 de Hebreus, nós vamos ver que o autor ele vai fazer uma revelação que é muito tocante. Ele diz que Jesus ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. E essas palavras ecoam muito forte dentro do meu coração. Porque
se nós pararmos para pensar e considerar quantas vezes antes de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, muitas vezes nós hesitamos em reconhecer Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Muitas vezes nós negamos a Jesus no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos familiares. Nós não assumimos a nossa fé cristã diante das outras pessoas publicamente, justamente porque nós sentimos uma vergonha ou do que as pessoas vão falar ou do que as pessoas vão achar de nós. Nós vemos aqui no versículo 11 que Jesus ele não se envergonha de ser chamado nossos irmãos. E a magnitude desse amor é que, apesar da nossa fragilidade, da nossa debilidade, ele ainda nos ama incondicionalmente. E o escritor aqui da carta aos Hebreus ele vai fazer citações de palavras do Antigo Testamento para reforçar essa mensagem. Ele vai usar o Salmo 22, verso 22, ele vai usar Isaías, capítulo 8, do versículo 17 ao 18, onde o Messias profetizado ele expressa a sua identificação com a humanidade. Ele diz: declarei o teu nome aos meus irmãos, na presença da congregação, cantarei teus louvores. Essas palavras elas destacam o compromisso de Jesus com aqueles que vêm até ele, que vêm até a salvação. Então, em Jesus Cristo, nós vemos a figura do autor da salvação. Por quê? Porque com o seu sacrifício e depois com a sua ressurreição e glorificação, ele acaba revelando então uma nova era para a humanidade, para o ser humano. Ele não apenas libertou os cativos, os presos ao pecado e da lei, mas ele também nos conduz ao verdadeiro descanso espiritual. Ele promete para mim e para você uma vida eterna ao lado de Deus. E esta salvação oferecida, ela é completa. Ela abrange não apenas a redenção dos nossos pecados, mas ela também restaura a relação entre o Criador e a sua criatura, inaugurando então um caminho de acesso ao Pai através do Filho. E assim nós vamos ao nosso terceiro tópico, que traz como título a vitória de Cristo. Então, nesse tópico nós vamos falar um pouco mais sobre a derrota do diabo e vamos falar também sobre a libertação dos cativos. Então, continuando aqui o pensamento que nós tínhamos no segundo tópico, nós vamos ver que ao sofrer na cruz, Jesus ele não apenas enfrentou a morte, mas ele efetivamente desmascarou e desarmou o poder de Satanás, o poder que ele tinha sobre a morte. Se você voltar os seus olhos aqui para o versículo 14, você vai ver que o autor da carta aos Hebreus ele vai esclarecer ainda mais o propósito da vinda de Jesus. Ele diz assim: uma vez que os filhos têm carne e sangue, ele também compartilhou a sua humanidade para que, por sua morte, pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Então esse ato de Jesus, ele não apenas nos libertou do pecado, mas também quebrou o poder da morte, oferecendo esperança eterna para mim e para você. Então o sacrifício de Jesus na cruz, ele não é apenas um evento histórico registrado na Bíblia, mas ele é o fundamento da nossa fé cristã. É a garantia do nosso perdão e a promessa que nós temos de uma salvação e de uma vida eterna. Quando nós lemos essa afirmação que Jesus Cristo ele destruiu o diabo, é importante que eu e você nós tenhamos em mente que não significa que Satanás foi aniquilado completamente. Isso ainda vai acontecer. Mas se nós olharmos ao nosso redor, ou se nós olharmos as notícias que nós vemos aí na televisão, nos jornais, nós podemos ver que o mal ele ainda continua ativo nesse mundo. Mas o que o autor aqui da carta aos Hebreus ele está tentando dizer para mim e para você é que Jesus Cristo ele tornou Satanás impotente em relação ao domínio sobre a humanidade. Porque aqui em Hebreus a gente consegue entender que antes de Cristo a morte ela era usada como um instrumento de Satanás. Que instrumento é esse? Um instrumento para gerar o medo nas pessoas, a incerteza entre os homens. E isso fazia com que ele mantivesse esse povo cativo dentro de um ciclo de desespero e separação de Deus. Mas Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele quebra essa autoridade de Satanás e ele deixa muito claro que o diabo agora está sujeito ao seu poder e a morte está neutralizada. Então essa derrota do diabo para Jesus Cristo, ela não foi apenas uma questão de poder, mas ela foi uma questão de autoridade legal e espiritual. Então, ao viver uma vida sem pecado e se sacrificar pela humanidade, Jesus ele cumpre a lei perfeitamente e ele paga o preço definitivo que nenhum outro ser humano poderia pagar. Então, esse ato de Jesus, esse ato de amor e de obediência, ele não apenas desafiou a reivindicação do diabo sobre a humanidade, mas ela também restaurou a conexão direta entre Deus e os seus filhos. Então a cruz ela simboliza não apenas a morte de Cristo, mas na verdade ela simboliza a vitória de Jesus sobre essas forças do mal.
essas forças que buscavam eternamente separar o homem de Deus. Então, uma parte significativa do que Jesus alcançou com seu sacrifício foi a nossa libertação do poder do mal. Muito embora nossa morte física ainda seja uma realidade que nós vivemos nesse mundo, Cristo nos oferece, através da fé nele, uma vida eterna. E o que significa isso? Isso significa a possibilidade de nós estarmos com Jesus após a nossa morte. E é justamente isso que nós vamos ver aqui no versículo 15, que destaca essa libertação do medo da morte. Francis Bacon, ele diz que o adulto tem medo da morte da mesma forma como a criança tem medo do escuro. E como cristão, eu e você, nós devemos abordar esse assunto sobre a morte de uma maneira muito diferente do que a gente faz nos dias de hoje. Com certeza nós vamos ficar nervosos, ansiosos sobre o processo que vai nos levar até a morte. Mas nós não podemos ter o medo da morte. Nós podemos ficar preocupados com o processo que vai nos levar a esse estágio. Particularmente, existem várias formas que eu não gostaria de morrer. Uma delas é cair de avião, ou então ser atacado por um tubarão, ou qualquer outro desses cenários terríveis de tragédia. Mas o foco ele não deve ser no medo da morte, mas na confiança da vida eterna que Jesus Cristo conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. Então, ao aceitar essa oferta de salvação que Jesus Cristo nos oferece, eu e você, os crentes, nós somos transformados de prisioneiros em libertos. E nós somos capacitados de viver uma vida plena sobre a graça de Deus. Então, quando nós pensamos sobre a humanidade de Cristo, quando nós pensamos na vitória de Cristo, nós precisamos ter a certeza que a vitória dele, ela é total e ela é completamente abrangente. A vitória de Jesus, ela alcança todos os aspectos da existência humana. Ela não oferece apenas uma esperança para mim e para você sobre a nossa vida após a morte, mas ela é uma nova qualidade de vida aqui e agora, onde ele nos oferece uma vida livre de jugo. Que jugo é esse, Renato? Uma vida livre do jugo do pecado. E essa vitória de Cristo, ela deve ser celebrada todos os dias como um ponto fundamental da nossa fé cristã e o ponto de virada na nossa luta espiritual entre Deus e as forças do mal. Então eu vou fazer aqui novamente a mesma pergunta que eu tenho feito em todas as aulas. Quem é Jesus? E eu respondo para você. Jesus é Deus. E como Deus, Jesus ele tem a capacidade e o poder de nos socorrer nas tribulações e nas tentações da nossa vida. Porque Jesus ele tem duas naturezas, a divina e a humana. Ele é completamente Deus e completamente humano. E essas duas naturezas, elas não se confundem e elas não se misturam. E é exatamente por isso que somente ele poderia ter feito o que ele fez. Eu e você, nenhum homem, nenhuma mulher poderia fazer exatamente o que Jesus fez. E é por isso que Jesus fez o que ele tinha que fazer. E ele se fez homem e é por causa disso que ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido uma coisa ou duas aqui nessa lição de hoje e eu te vejo no próximo vídeo.